que eu vou dizer aqui hoje talvez vá contra o que você aprendeu durante toda uma vida. E eu digo uma vida cristã. O princípio de relacionamento, de namoro, ao qual eu vou propor para você, que é aquilo que eu enxergo na Escritura, talvez seja diferente do que 90% de vocês que estão aqui me ouvindo aprenderam durante toda uma vida cristã. Então, você talvez pode pensar assim depois do final dessa pregação: hoje o pastor viajou. O pastor hoje realmente deu uma bola fora, endoideceu, está doido. E eu não vou ficar chateado se você tiver esse pensamento. Não vou. Dou minha palavra para você. Eu só peço para você que, mesmo que você não concorde a princípio com o que eu vou dizer hoje, que você faça como Maria. Maria, quando Jesus falou algo que ela não entendeu, sabe o que ela fez? Ela guardou no coração. Vamos deixar aqui num espacinho aqui, né? Agora eu não entendi tanto, mas quem sabe mais para frente eu chegue a entender. Então, se você não concordar com o que eu vou dizer aqui, guarde no coração, tenha um pouco de paciência, estude mais sobre o assunto e, principalmente, você precisa lembrar do seguinte: o que o pastor falou é à luz da Escritura. Se sim, ele está certo e eu discordo, o errado sou eu, porque o meu pensamento pode estar não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a cultura. E eu vou mostrar para você que a cultura gospel de hoje é forte em relação a este assunto também. Então, por favor, né, não descarte, guarde no coração, ore e principalmente faça essa pergunta: os meus princípios em relação a relacionamentos antes de casar, eu não gosto nem do nome namoro, né, mas tem que colocar ali que é o nome mais fácil. Eles provêm da palavra de Deus, ou eles provêm da cultura e daquilo que eu aprendi dos pais, dos avós e por aí vai? Então isso é de suma importância. Mateus capítulo 1, verso 18. Você pode acompanhar comigo? Mateus 1,18 diz assim a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Na versão aqui que eu li, que é Almeida século 21, meu irmão, é bem fácil de entender. Bem fácil. Na versão revista e atualizada, é um pouquinho mais rebuscado, só que eu acho que o entendimento é um pouco melhor, porque vai dizer assim, né? Olha, que Maria estava desposada com José, e desposado é nada mais, nada menos que comprometido para casar. E aqui ainda vai dizer assim, né? Mas antes de se unirem, na versão revista e atualizada diz, mas antes de coabitarem, falando em relação à união íntima. Eu vou tomar cuidado até com as palavras, por conta das crianças aqui, né? Então, o que a Escritura diz é que eles estavam comprometidos para casar e Maria achou-se grávida antes deles terem tido uma relação mais íntima, a qual a mulher engravida. Vocês sabem. Paul Washer, que é um pastor que eu admiro muito, quando ele vai começar a pregar sobre esse tema, ele diz assim: eu vou falar hoje sobre a ímpia, mundana e demoníaca prática do namoro. Essas são as palavras como ele começa. Uma vez, um jovem de 15 anos veio me contar uma boa nova, dizendo assim para mim: pastor, tenho uma novidade para te contar. Eu disse: qual, meu jovem? Ele disse: estou namorando. Eu disse: sim. E você trabalha com o quê? Pastor, eu ainda não trabalho, eu só estudo. Você pretende sustentar a sua esposa e seus futuros filhos de que forma? Ô pastor, calma aí. Eu só vim falar que eu estou namorando. Você tem uma data prevista onde, quando deve ocorrer o casamento? Já tem em mente, pelo menos, um horizonte, que não seja um horizonte nebuloso, mas um horizonte palpável? Isso, não, pastor, calma aí, eu só vim falar que eu estou namorando. Por que motivo vocês estão juntos? Ele disse: pastor, eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu disse: e? O que mais? E acabou a conversa, né? 15 anos. 15 anos. Eu li uma pesquisa uma vez dizendo que, em média, cristãos, antes de casar, têm 5 relacionamentos firmes.
5 relacionamentos que eu digo sem relacionamento íntimo. Apenas namoro mesmo, né? Então, você imagina só. Todo relacionamento ele é uma fusão, ele é uma união. Se você pegar 2 folhas sulfites e colá-las, ainda que seja por pouco tempo, você vai tentar tirar, vai ter a marca desta na daqui e vice-versa. Quanto mais tempo essas folhas permanecem coladas, maior é o estrago. Mais partes de uma vão estar na outra. E no relacionamento acontece justamente isso. Se você tem em média 5 relacionamentos ali antes de casar, você jamais vai para a lua de mel sozinho. Não vai. 5 sombras vão te acompanhar, direta ou indiretamente. 5 comparações depois do casamento talvez vão assolar a sua mente. Ainda que seja de forma indireta, puxa, mas o arroz da outra era melhor. O jeito que o outro fazia era assim. Você acha que realmente é isto que Deus preparou para os seus filhos? Que é uma coisa mais angustiante que você estar passeando em algum lugar e dar de cara com o ex? Hã? É terrível. Terrível. Você sabe que o namoro ele é um fenômeno moderno de 50, no máximo 100 anos atrás. Milhares de anos na humanidade. E esta prática nunca existiu. O namoro contemporâneo, ao qual nós estamos acostumados. O que é o namoro hoje para as pessoas? Para os jovens? É você querer ter privilégios sem assumir as responsabilidades. É você ali, né, ter uma diversão com o sexo oposto sem querer assumir o tranco de sustentar uma mulher, no caso de nós, que somos homens. É apenas recreação, é apenas diversão. Imagine o seguinte, vou colocar 2 extremos diante de você. No primeiro extremo, nós temos um pai que, sem ouvir a opinião da filha, sai em busca de um marido para sua filha. Então, ele acha alguém que lhe convém e traz e avisa para a filha, este é o homem a quem você vai casar. Nem pediu a opinião dela. Esse é um extremo? É bíblico? Claro que não. Mas há um extremo pior ainda. Qual? A filha sai, pega o primeiro rapazinho com gel no topete, traz para dentro de casa, sem pedir opinião de ninguém, sem consultar os pais, e diz, é com este que eu vou me casar. Este consegue ser pior. Relacionamento não foi feito para adolescentes, para meninos, nem para garotas. É coisa de homem e coisa de mulher. O jovem precisa entender que ele não sabe tudo que ele pensa que sabe. E o pouco ali que cabe na cabecinha de vento dele, via de regra, ele aprendeu de outros jovens que também têm uma cabecinha de vento. Mas eles se acham os iluminados. Não sabem pedir conselho aos pais, aos irmãos mais maduros na fé, ao pastor, querem resolver tudo sozinho. Oscar Wilde, ele diz assim, eu não sou jovem o suficiente para saber tudo. E é claro que isso aqui é uma ironia, porque o jovem acha que sabe tudo. Por isso eu pergunto a vocês, meus irmãos, irmãos que eu amo de todo o coração, de onde vêm os princípios de relacionamento que você aprendeu? De onde? É da Escritura ou você talvez tenha seguido o caminho que a boiada segue há anos, então todo mundo faz? Eu acho que é normal. Como assim estar todo mundo errado? E o que eu vou dizer aqui, eu não estou querendo ser revolucionário, de forma alguma. Eu vou mostrar para você o que historicamente a igreja de Deus séria, que se manteve conservadora dos preceitos da moral e da ordem, acreditam. Não é nada que surgiu da minha cabeça. Eu não tive uma iluminação, uma revelação lá em casa e vim aqui falar isso para vocês de forma alguma. Por isso é importante você perguntar, onde você aprendeu os seus princípios sobre relacionamento? TV? Filme de Hollywood? Sobre esses 2 exemplos que eu dei, os 2 são errados. Mas se ainda assim eu tivesse que escolher entre um ou outro, pode ter certeza que eu escolheria o primeiro. Prefiro um pai experiente, que ama a filha. Eu sei que ele vai sair
e vai procurar alguém de caráter, alguém que não é o rostinho bonito que o vai atrair, mas os valores. Se a mão está lá, tem o calo de quem gosta de uma enxada, que se preocupa em trabalhar, porque é essa pessoa que vai sustentar a filha dele. Se pudesse escolher entre esses dois princípios, se tivesse só essas duas opções, com certeza eu escolheria o primeiro. Porque pais que amam os filhos passariam longe de meninos irresponsáveis. E eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio: o relacionamento foi feito para homens e mulheres, não para meninos e garotas. Não se brinca de relacionamento. Não é brincadeira. Você sabe que a adolescência é um falso modelo de progressão da espécie humana que surgiu recentemente. Não existia esse modelo adolescente antes. Via de regra, principalmente no contexto bíblico, ou você é criança, menino, ou você é homem. Não tem esse termo adolescente. Tanto é que no judaísmo existe um rito chamado Bar Mitzvah, que é a transição mais importante na vida de um homem ou de um menino. É quando com 12 anos, ele é tido como, ele passa pela maioridade religiosa e passa a ser responsável pelos seus próprios atos diante de Deus. 12 anos. Não tem adolescente. Ou se é menino, ou se é homem. No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma criança de 10 anos que comete um crime é tratado como um criminoso adulto. Como um criminoso adulto. Então, põe a foto ali, por favor. Esse garoto é muito conhecido. Foi muito conhecido, né? Já não existe mais. George Steinem. Aos 14 anos, ele foi condenado à morte por duplo assassinato. 14 anos. Cometeu crime de gente grande. Deve ser punido e responsabilizado como gente grande. Em contrapartida, no Peru, país aqui, vizinho a nós, um homem com 14, 15 anos, se eu digo homem porque ali 13, 14 já é homem mesmo, ele já pode casar. 14 anos. Sabe por quê? Com 14 anos ele sabe arar um campo, ele sabe construir uma terra, e ele tem condição de sustentar a si e mais uma mulher. Por este motivo ele pode casar. Agora, a nossa cultura é vergonhosa. A adolescência, eu não sei, acho que é com 12 anos que começa, né? 12, não sei nem quantos anos que é. 13? Você começa ali com 12, 13, vai até os 30 em média. Até os 30. Barbado, na casa dos pais. É adolescente, eterno adolescente. Você que é homem, que está me ouvindo aqui. Qual é o momento certo de você se relacionar com alguém? Sabe qual é? Quando você tiver a responsabilidade de um homem de verdade. Quando você conseguir arcar com este compromisso. Agora, você não pode pensar em mulher se você não tem responsabilidade de homem. Pensa. Às vezes o rapaz, ele precisa pedir dinheiro para a mamãe ou para o papai para ir ao shopping comprar uma casquinha. E quer namorar. Não tem dinheiro nem para um sorvete. Ou a menina, ela não consegue comprar o seu próprio absorvente, mas acha que está numa hora de se relacionar. É um absurdo. Relacionamento foi feito para homens e para mulheres. Só que muitos não têm a mínima responsabilidade de homem, mas querem apenas se divertir com o sexo oposto. Passar momentos de diversão. E muito disso, com certeza, é culpa das mulheres. Porque elas cedem. Acho que é aquele medo tremendo de ficar para a titia que diz, gente, Senhor, que vem a mim que tu mandaste, o que apareceu, pega. Por culpa delas. Então nós devemos analisar as nossas responsabilidades e se temos condições para assumir outras responsabilidades. Você que é pai. Muitos aqui são pais de crianças.
Principalmente você que tem filha menina. Você que é pai. Sabe qual a hora certa de você entregar a sua filha para um homem? A hora certa é quando este pretendente tiver condição de assumir a responsabilidade financeira por ela. Eu não estou dizendo com isso que ele precisa dar o mesmo estilo de vida que você dá. Uma vez eu conversava com uma moça e ela dizia assim para mim: eu só vou sair da casa dos meus pais quando quem vier aqui tiver condição de me dar pelo menos o que eles me dão. Do contrário, eu fico aqui. E os pais dessa moça tinham até um poder aquisitivo alto. Eu disse para ela assim: irmã, quanto tempo seus pais demoraram para chegar onde eles estão? Você quer que um rapaz de 20 anos ganhe tudo que eles ganham? Juntos? Cuidado, vai ficar para a titia. Eu não estou dizendo que tem que ser rico, mas que seja trabalhador, que seja honesto. E que realmente possa começar, porque, meu querido, o começo de todo mundo, como que é, a maioria das vezes é na pindaíba mesmo. Quem aqui pode dizer: eu comecei uma casona com ar-condicionado, 2 caras na cara? Raro esses casos. Mas, via de regra, vamos conquistando as coisas juntos. Vamos conquistando juntos. Eu mesmo. Eu era ímpio, claro, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a relacionar com a minha esposa, gente, meu maior bem, uma bicicleta. Tudo que eu tinha. Tudo. Agora, meninos não podem se relacionar. Você que é pai, você só pode entregar a sua filha para alguém quando ele puder liderá-la financeiramente. Quando ele puder liderar ela, principalmente espiritualmente, através da Escritura. Alguém que você veja que tenha temor a Deus, ainda que não tenha a sabedoria e o conhecimento que você, pai, já é maduro, tem. Mas alguém que você pode dizer: olha, este daqui é alguém temente a Deus. E alguém que vai levar a minha filha para mais perto do Senhor. Ele precisa, claro, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, responsável, madura. E é necessário que também esteja disposto, a, se necessário for, morrer pela sua filha. Não é isso que diz Efésios 5? Maridos, que nós devemos dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida por nós. Então você precisa notar essas qualidades. Você precisa ter a certeza que este rapaz, ele é de fato, ele tem a certeza de que Deus preparou a sua filha para a mulher. E se ele tiver esse anseio, se ele for alguém trabalhador, ainda que ganhe pouco no começo, este é o princípio ao qual nós devemos entregar as nossas preciosidades. Precisa ter certeza disso. Como nós lemos aqui, em Mateus capítulo 18, diz que eles estavam compromissados para casar. E eu gosto ali do verbo desposado na versão revista e atualizada, que é menesteu, né, no original, que é justamente isso, né? Tinha um compromisso para casar. Eu desafio você. Óbvio que a palavra namoro você não vai achar na Escritura, em lugar nenhum, porque é um termo cunhado recentemente. Mas procure o conceito. Procure na Escritura o conceito deste namoro moderno. Você não vai achar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A igreja, e a igreja cristã, muitas vezes, o que trouxe luz à igreja em muitos momentos, o que foi a inspiração da igreja para interpretar a Escritura, não foi o Espírito Santo. E muitas vezes, sabe o que foi? Foi a cultura contemporânea. Foi os movimentos de contracultura que eles não sabem qual contracultura é. E eu vou mostrar aqui para você. Mas nunca a palavra de Deus. Isso é tão certo que pode orar na igreja cristã hoje. Padrão de roupa das irmãs é baseado em quê? É Sara, Rebeca? As mulheres de Deus? Da Escritura? Ou é baseado no que a atriz veste? A atriz usa? Devemos sempre estar fazendo essa comparação. Alguns vão chamar esse relacionamento antes de casar de namoro santo. Como eu disse, eu não gosto nem do termo, né? Namoro santo, porque o namoro eu já acho algo mundano. É a mesma coisa você falar: olha, nós temos aqui uma idolatria bíblica, né? Não casa essas coisas. Não dá. Não tem como. Eu prefiro chamar de corte, remetendo aos antigos, né? De cortejar alguém. Se quiser chamar de corte também pode chamar, porque vai cortar um monte de coisa. Esse é o objetivo. Cortar quase tudo de contato. A origem da interpretação
de muitas igrejas cristãs foi baseada em homens totalmente pervertidos, ainda que eles não saibam. Não saibam que a interpretação veio com base nestes homens, mas, por exemplo, graças a Deus tinha, né, não existe mais um homem chamado Alfred Kinsey. Alfred Kinsey foi uma pessoa promíscua ao extremo. Ele fazia vários estudos em relação ao relacionamento íntimo. Ele chegava a dizer que o ser humano não tinha o direito de conter os seus desejos naturais, mas ele devia liberar geral, tá com vontade, não importa se é com uma, se é com duas, se é com um, se é com dois, se é com um animal, tá com vontade, não reprima os seus desejos, porque isso faz parte do ser humano. É isso que Alfred Kinsey pregava. Esse homem chegou ao absurdo de dizer que crianças de 3 anos tinham orgasmo. 3. Deve ser pergunta, como ele chegou a esse resultado para afirmar isso? Experimentando. Literalmente, de forma empírica, colocando em prática. E com base nisso ele dizia, viu, a criança teve prazer. É um demônio em pessoa. Alfred Kinsey, ele diz assim, põe ali, por favor. Em 1953, defendeu com sua investigação que todos os comportamentos sexuais que se considerem desviantes eram normais, e em particular, que o comportamento exclusivamente heterossexual era anormal e fruto de inibições culturais e condicionamentos sociais. Defendia que a sociedade tinha adaptado alguns princípios judaico-cristãos de natureza paranoica e falsária, e esperava utilizar as suas investigações com base científica para mudar os valores morais tradicionais da sociedade. Para ele, todo tipo de relacionamento era normal, com exceção do hétero, daquilo que a Escritura diz que é correto. E então as igrejas não viram, mas elas beberam dessa fonte. Aí você passa por 1960, um movimento hippie, onde o grande lema dali era faça amor e não faça guerra. E mais uma vez a igreja cristã bebeu daquela fonte. Ali o comportamento coletivo do movimento hippie era um comportamento contra a cultura. Contra qual cultura? Contra essa que Alfred Kinsey acabou de combater. Os princípios judaico-cristãos. Porque nós ainda somos o freio moral para que este mundo não apodreça. Então, esses movimentos contra a cultura é justamente contra aquilo que a Escritura diz. Porque se não fosse a fé cristã, meu irmão, o Ocidente já estaria podre há muito tempo. De 60 do movimento hippie, você vai para 69, Woodstock. O lema? Sexo, drogas and rock and roll. Isso era a vida deles. Eles pregavam o amor sem compromisso. Não é exatamente isso que nós vemos no namoro de hoje? Você não precisa assumir um compromisso. Porque, meu irmão, para você ter uma mulher, gente, vai dinheiro. É muito dinheiro. Se você seguir esse padrão aqui de casar, arrumar uma casa, fazer compra progressiva, nossa, é dinheiro. É um prejuízo muito grande. É, exatamente. Porque isso é feito para homens. Como que a igreja lidou com isso? Ela apenas tentou converter aquilo que é profano. Ela pegou este tipo de relacionamento pervertido, que o mundo estava colocando em jogo, deu uma lavadinha, male-male ali, deu uma carinha gospel e chamou de namoro santo. Dizendo, não há problema. Vocês ficarem se atracando aos abraços aí, aos amassos, encosta aqui, encosta ali, desde que não chegue aos finalmente. Então eles acham que isso é namoro santo. É um absurdo. Você não vê esse princípio em lugar nenhum aqui na Escritura. Você consegue, meu irmão, imaginar José e Maria desse jeito? No escurinho. O Zé pegando Maria de jeito lá? Não passa na nossa mente. Não precisa nem tão longe. Olha como era antigamente, aí há 40, 50 anos. Uma mulher que não era virgem para casar, meu irmão, milagre. Lembra algumas novelas de época?
Tinha noite de núpcias lá, o cara pegava o lençol e ia na janela. Colocava assim, para mostrar, olha, eu suja de sangue aqui. 0 quilômetro. Mas como a cultura mundana tem entrado na igreja de Deus. A corte, o que eu quero propor para vocês, é um relacionamento sem beijos, sem amassos, que visa a santidade e a glória de Deus. Este é o nosso maior objetivo. É por isso que o contato físico antes de casar é muito perigoso. Você pega uma fogueira e você põe perto um barril de pólvora. A probabilidade da combustão espontânea acontecer é grande, muito grande. Beijos e mais beijos esquentam até explodir no ato íntimo. Você sabe que o beijo no relacionamento ele não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um caminho para se chegar ao fim. Aí tá lá, você fica testando, mas não pode chegar onde queria chegar, gente. Ou quando chega, chega acusado por conta do pecado. Pastor, mas calma aí. Eu conheço, meus filhos são santos. É mesmo? Eu conheço os meus. E eu creio na sinceridade deles, claro que creio. Eu não creio na carne deles. Eu sei que ali, meu filho, em cada um ali, não corre versículo, não corre óleo ungido, não. É homem, são homens. E positivo e negativo, uma hora, acaba dando faísca. Mas ainda assim, eu estou disposto a te ouvir. Não agora, claro, né? Eu estou disposto a te ouvir. Me dê um argumento bíblico a favor do namoro moderno. Um só. Um argumento que corrobore com essa narrativa de dois jovens poderem se conhecer através de beijos, abraços e amassos, desde que não tenham um relacionamento íntimo. Me dê um princípio bíblico apenas em relação a isso. E pensa comigo, queridos. Está lá. Rapaz, imagina eu lá com 18 anos. Há 3 anos atrás. Imagina eu lá com 18 anos. Eu pego lá, novo, testosterona saindo pro nariz, com a minha namorada aqui, aquela cinturinha de pilão, tudo firminho, encostado em mim, peito no peito, cintura na cintura. Se não acontece nada comigo, tem algumas opções, né? Sou um anjo. Ou o problema é mais grave. É normal. Quantos adolescentes já vieram acusados, mas pastor, estava lá com a minha namorada e de repente as coisas mexeram. Entende, né? E graças a Deus, irmão. Aleluia. Mas a acusação o tempo todo, é assim que funciona. Por que você acha que no casamento, hoje eu faço apenas, né, por força do hábito, pode beijar a noiva? Por que você acha que no casamento é falado isso, gente? É porque antes não tinha beijado, claro. Mas hoje, pela força do hábito, temos que fazer. E olha o argumento de um pastor muito conhecido na internet. Pastor de jovens. Eu já achei errado até isso aí, né? Separação. Pastor da igreja, jovens fazem parte da igreja. O argumento dele foi assim, olha, é tolice dizer que os nossos jovens namorando não podem se beijar. Eles vão acabar se beijando. Repare que o argumento dele não é um argumento teológico. Não tem teologia nenhuma nesse argumento. É apenas uma sujeição ao sistema. Não adianta proibir, eles vão acabar fazendo. Ora, se for assim, por que nós pregamos, gente? Por que eu vou falar para você assim, olha, não furte, você vai acabar furtando. Não roube, não veja pornografia, não minta, vai acabar mentindo. Se for assim, não podemos pregar nada. Mas o mandamento deve ser pregado e nós devemos nos esforçar ao máximo para viver desta forma. Você pode dizer assim, pastor, mas é muito difícil a pessoa se relacionar sem beijar. Eu digo o contrário. Para quem é crente de verdade, a dificuldade é se relacionar beijando. Ou é uma acusação tremenda. Gente, quase, daí tem que ir para casa, tomar banho gelado e depois ver namorado. Ai, eu acredito. Quase aconteceu outra coisa. Olha a angústia que traz. Não é este o padrão que Deus preparou para nós, com certeza. Então, a corte ela é um relacionamento entre duas pessoas com desejo de casar. Porque se não tem o objetivo de casar, meu irmão, não tem nem por que estar junto.
duas pessoas com o desejo de casar, supervisionado por adultos mais responsáveis que vão poder auxiliar nas dificuldades. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, o namoro te dá um direito que você não tem. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Olha o que Paulo diz. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o namorado. E também, semelhantemente, o namorado não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Percebeu que não é namorado? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Escritura deixa claro de que quem tem o direito sobre o corpo do outro é o marido ou a esposa. Se, minha querida irmã, o fulano não é o seu marido, você não tem o direito de beijar a boca dele, porque ele ainda não é. Simples, não precisa nem desenhar. Mas como eu disse, se você conseguir me dar apenas um texto que corrobore com a narrativa do namoro moderno, eu posso rever os meus conceitos. Por que não? Claro que posso. Já leu o livro de Cantares? O livro de Cantares é um livro romântico e você vê constantemente frases espetaculares, do tipo, beija-me com teus beijos, ó minha amada. E ali o relacionamento não é entre namorado e namorada, é marido e esposa. Salomão falando para a Sulamita. Tem umas cantadas espetaculares, né? Os teus seios são como duas crias gêmeas das éguas de Faraó. Hoje não cola, né? Você falou isso aí, meu irmão, acabou. Não dá, né? É porque as éguas de Faraó era a potência da época. Hoje você tem que falar, os seus dois seios são como dois faróis de Xenon, Honda Civic, alguma coisa desse termo aí, né? Mas ali o tempo todo é do marido para com a esposa. Da mulher para com o marido. Eu lembro uma vez uma parente minha, ela veio, perguntou para um dos meus filhos, não lembro qual era, com quantos anos seu pai vai deixar você namorar? Porque gosta de apertar a gente, né? E daí não tem o que a gente fazer. E perguntou para um menino, perto de um monte de gente, eu vou falar a resposta para ele. Não dá, velho. Jesus, me livra dessa vergonha. Esse moleque responda certo, não vai apanhar de modo. Não falei isso? Mas eu lembro a resposta dele, foi simples. Olha, a gente que é crente, a gente não namora para casar, a gente casa para namorar. Aleluia. Grande é o teu galardão, menino. Sorvete do Chiquinho, você merece. Tem um outro texto que eu gosto muito, é o seguinte, põe ali, Gênesis capítulo 26, verso 8 e 9. Olha que interessante. Olha que interessante esse texto, olha para cá, por favor. Ora, aqui ó, volta para cá, só qual é o contexto. Abraão, certa vez, estava com a sua mulher, Sara era muito bonita, e então, como ele tinha o risco de morrer, ele diz assim para Sara, Sara, a gente vai ali com esse povo aqui, esse povo é meio bravo, se alguém perguntar se você é minha mulher, o que você faz? Diz que você é minha irmã. Porque daí pelo menos eles pegam você e não me matam. Porque se falam que você é minha mulher, você é bonita, eles vão pegar você e vão me matar. Então, né, porque fique só com você. Um marido desse, né, para que inimigo? Não precisa. E aí então, Isaac, filho, comete o mesmo erro. Exatamente o mesmo. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Viu que Isaac acariciava Rebeca. O verbo ali, acariciar, no hebraico é tishak, que significa literalmente divertir-se, fazer cócegas, brincar e fazer rir. Ou seja, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac estava brincando de fazer Rebeca dar risada. Sabe, fazendo cosquinha? Esse é o termo. E então, por conta disto, é evidente que é tua mulher. Como? Alguém brinca assim com alguém que não é mulher dele.
E por conta de um ato deste, ele viu, é claro que eu sou mulher. É claro que é. Para você ver como é sério a questão do contato físico, das brincadeiras. Esse é o padrão da Escritura. Terceiro, já estou indo para o final, põe ele, por favor. Terceiro princípio, namoro diz, controle-se. Mas a Bíblia diz, fuja. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, Paulo vai dizer assim, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha o mandamento, foge da impureza. 2 Timóteo 2, 22, fugir das paixões da mocidade. O que os jovens fazem hoje? Eles fazem para as paixões. A Bíblia diz, ó, fica longe. Até o momento certo eles fazem o contrário. Alguns aconselham da seguinte forma, olha, controle as paixões da mocidade. Meu irmão, você tem um leão dentro de você. O que ele está falando é o seguinte, olha, coleirinha de papelão, vai resolver o problema. O padrão é fugir. Mateus 5, 29 diz, olha, se um de teus olhos faz com que você peque, arranque. Ele não diz, ó, se um de teus olhos faz com que você peque, resista. Fique firme que Deus vai te dar a vitória. Aleluia! Percebeu que não é? Se o olho te faz pecar, arranca. Olha o exemplo de José do Egito. A mulher de Potifar, todo dia dizendo, deita-te comigo, José. Meu irmão, José estava longe da família. Tinha nenhum parente perto. Ninguém o conhecia. Gente, só pegar a mulher do chefe, rapidinho, ninguém vai saber. Qual foi o padrão de José? Ó, linha na pipa. Correu. E não ficou ali para resistir. Uma vez, um casal de jovens namorados veio diante de um pastor muito experiente. O pastor Paul Washer conta isso. E ele já é um senhor de idade, muito sábio. Então eles disseram, pastor, puxa, a gente queria aconselhar o senhor a respeito do nosso relacionamento aqui, porque está muito difícil. Um fogo, uma brasa dentro de nós, que a gente não sabe o que a gente faz. Ele disse, olha, vocês já conversaram com o pastor de vocês? Ele aconselhou o quê? Ele nos aconselhou a orar, lutar, ler mais a Escritura. Ele disse, é difícil mesmo. Lutem. Então Paul Washer respondeu da seguinte maneira, vocês são mais espirituais do que eu. E quem conhece Paul Washer aqui sabe, foi missionário no Peru, um monte de lugar, um grande servo do Senhor. E aquele casal de adolescentes, ele, não, pastor, jamais. Não fale um absurdo desse. Ele disse, sim, vocês são mais espirituais que eu, sabe por quê? Eu já sou um senhor de idade, a minha carga de testosterona nem de longe chega perto da sua. Eu, em hipótese nenhuma, fico sozinha com uma irmã. E vocês fazem isso? Vocês são mais crentes do que eu. Nunca fique, meu querido, a sós com uma mulher. Jamais. A não ser que seja sua avó, sua mãe, a sua irmã, ou uma prima, muito, muito, muito feia. Do contrário, não. Não fique. Não teste. Nesse caso aí pode, né? Não teste. Como eu disse, pastor, você não confia nos jovens dessa igreja? Não. Não, não. Não confia em mim, vou confiar em você? Não confio. A corte fala de submissão. Submissão em que sentido? Deus sabe que jovens são imaturos. E pessoas imaturas precisam de pessoas mais velhas para aconselhá-los, para andar junto. Por isso, meu querido, nada melhor do que vai se relacionar antes de casar, leve uma vela junto. Sabe o termo vela, né? Leva alguém, tem que levar. Vai pro cinema sozinho, no escurinho? De jeito nenhum. Eu já falei para meus filhos que é o dia que você for entrar na corte com alguém mais velho, né? O irmão do meio vai junto. Vou ao cinema. Ele vai no meio de vocês. É um para cá, outro para lá. Vai ter dia para você ir à casa dela, para ela vir aqui, luz acesa e aqui na sala. E eu vou colocar aquela câmera na lâmpada ainda, né? Vou. É para o bem deles. É assim que você devemos pensar. E para encerrar, põe ele, por favor, o quarto. Quarto princípio, a bênção de ser solteiro. Tem Eclesiastes ali ou não? Põe aí, por favor. Eclesiastes 3:1, a palavra de Deus diz assim, tudo tem o seu tempo determinado,
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Depois ele começa a dizer, olha, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. O problema é que o diabo, ele quer que a gente nunca esteja feliz com aquilo que nós temos. Você é solteiro, em vez de você aproveitar a sua solteirice, o que ele diz? Rapaz, você tem que casar. Ah, o negócio é bom. Bom demais. E é mesmo. Turbo. Muito bom. Mas ele está lá. Casa, casa, casa. Daí você casa. A vida de solteiro era uma maravilha, hein? Ah, está amarrado agora. Não pode fazer um monte de coisa. A gente não é assim em relação à criança. Deve estar uma bebezinha, coisa mais linda. Ai, melhor de andar. Cuti-cuti. Daí anda, nunca mais vem pro seu colo, não quer saber de colo mais. Ai, gente, era tão bom quando ficava no meu colo. O ser humano é assim. E o diabo tenta sempre inverter esses valores. Você precisa, meu querido e minha querida, que são solteiros hoje, aproveita a vida de solteiro, porque depois de casado, às vezes os irmãos me chamam, pastor, vamos lá assistir filme na casa de fulano. A gente vai assistir a série, né, que é o filme 1, 2, 3 e 4. É no ano? Vocês não assistem? Não, à noite. Gente, para. Tem uma mulher, um monte de filho agora, não dá. Eu saí, ficar a noite inteira assistindo filme na casa da irmã, eu volto, minha trouxa está lá de fora da porta. Tem coisa que não dá mais para a gente fazer. Tem responsabilidade, não tem como. Se você, que é pai, quiser destruir o seu filho, eu vou dar para você uma fórmula infalível. Arrume uma namoradinha para ele. Pode ter certeza, a possibilidade de você destruí-lo é enorme. Sim, espiritualmente. Porque se ele for um cristão de verdade, ele vai ver o quão é difícil se manter puro, namorando do jeito que o mundo namora. Não tem como. Porque você sabe, meu irmão, paixão é um negócio forte. Você já foi apaixonado aqui, né? Já foi, irmão? Só eu. Vergonha de falar, né? Eu era apaixonado, minha esposa mais ainda. Nossa, uma paixão louca por causa de mim. Era porque eu não sou mais, vou explicar para vocês por quê. Porque a paixão dura em média 2 anos. Aquele sentimento louco, sabe? Que você põe a mão. Meu Deus. Você não quer trabalhar, não quer fazer mais nada. É assim ou não é a paixão? Você vai trabalhar, você está lá olhando para o tempo assim, ó. Ai, Raquel, aleluia. O patrão está xingando. Hã? Perdido. Você imagina se a vida inteira, meu irmão, durasse isso? Quem que trabalha? Quem que come? Só um exemplo. Minha esposa era apaixonada por causa de mim. Demais. Estou com o microfone aqui, o que falo, né? Eu lembro, meu maior bem era uma bicicleta, usada, que eu mandei pintar. E eu morava em uma cidade e ela morava em outra. E ela gastava 2 ônibus para ir até a minha casa. 2 ou 3? 2, né? 2. E aí, o que eu fazia? Na volta, puxa vida, eu preciso contribuir com ela, né? Eu levava ela de bicicleta de uma cidade até na outra para pegar um ônibus só. Não tinha nem dinheiro para pagar a passagem para ela. Olha a quebradeira. E bicicletinha ali, né, gente? Pensa se ela reclamava. Nunca. Hoje, no carro. Nossa, o carro tá dando barulho. É calor, tem ar-condicionado, esse inferno crematório, esse o carro aqui. Mas antes, meu querido, na época da paixão, de bicicletinha, eu com ela pingando, suor, mas nem ligava. Caindo de bicicleta já. E quantas vezes chegava lá, rodoviária, ia pegar o ônibus às 2h20. Chegava o ônibus lá, vou pegar o das 3h20, vamos ficar mais um tempo junto. Vamos. Pego o 4h20. Chegava 4h20, não vou conseguir ficar longe. Vamos ficar mais uma horinha junto? Vamos. E a gente ali, os ônibus e a bicicletinha do lado. Não, eu perdi a conta. Quantas vezes a abençoada entrava no ônibus? E o ônibus ia. E na janelinha, igual o Titanic, né? O Titanic. Dando tchau, né? Por isso que nem mais ia me ver, naufragar o ônibus. Daqui a pouco dava uns 400, tá rindo, sabe que é verdade. Dava uns 400, 500 metros, assim, nem era o ponto de ônibus. Parava o ônibus, de cima moreno, cabelo encaracolado. E vinha chorando, eu consigo. Tem que ficar com você. Falei, vamos ficar mais 1 hora aqui, né? Quem que vive desse jeito uma vida inteira? Não dá.
A gente colocava a mão, né? Você ficava, ai, ficava quente, agora dá raiva às vezes. Ô, mulher, vê isso aqui. A paixão é um negócio forte, meu irmão. Por isso que uma vez eu vi um pastor dizendo assim, eu oro para que minhas filhas nunca se apaixonem, porque eu sei que o negócio... Você que é pai, meu irmão, você ensinou a vida inteira. Se a filha se apaixonou, e vai esquecer tudo que você ensinou. Esquece. Há um momento certo. Cantares, capítulo 8, verso 4. Olha o que vai dizer. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Há tempo para tudo. A adolescência não é época de despertar o amor. Se você não tem a mínima condição financeira e espiritual de assumir uma mulher, não é hora de despertar o amor. Eu sei que talvez você pode pensar assim, pastor, essa é uma pergunta de prova. Eu posso ser membro desta igreja e mesmo assim namorar? Se para você namorar é beijar sem ter relacionamento íntimo, pode. Só que não vai poder participar do louvor, seja cantando, tocando ou coisa do tipo. Não, você não vai poder. A gente vai aceitar sem problema nenhum, mas essas coisas vai ser vedado. E porque nós cremos que o namoro moderno vai ser mais difícil para você, mais dificultoso para você. Meu irmão, faz 21 anos que eu estou com a minha esposa. É normal, você beijar, você quer avançar o sinal. 21 anos. Imagina 2 jovens. O namoro vai ser penoso para você, vai ser mais difícil. Mas você pode, por esse caminho, a escolha é sua. A corte, ela não é difícil, como eu falei. Difícil é um cristão verdadeiro, genuíno, namorar e mesmo assim se manter puro. E por fim, antes de eu ser acusado de hipocrisia, talvez você pode pensar assim, pastor, você está pregando tudo isso aí. O senhor fez? É uma pergunta que fica na cabeça de vocês. Claro que eu sei que fica. O senhor está pregando tudo isso aí, o senhor fez isso daí, pastor? Não, não fiz. Eu fui para a igreja, eu já tinha até filho. Tinha até filho. Casei o mais rápido que eu pude, com certeza. O mais rápido que eu pude. Porque eu descobri que aquilo era errado. Só que o meu erro, o meu pecado, não anula a palavra de Deus. Você não pode falar, o senhor não fez? Mas se for assim, o que eu vou poder pregar para você, meu irmão? Não vou poder pregar nada. Eu só vou poder pregar aquilo que eu obedeci 100%. Meu irmão, acabou a igreja. Nunca mais eu venho aqui. O mandamento é para vocês, mas também para mim. O que eu prego é o que eu exercito fazer. Infelizmente, eu fui para a igreja, como eu falei, eu era ímpio, já tinha filho, mas graças a Deus estou com a minha esposa até hoje, que era namorada à época, mas eu já fui em casamentos que seguiram esse padrão. Meu irmão, e pensa num negócio lindo, maravilhoso. Eu lembro, o primeiro casamento que eu fui, eles entraram na corte, depois de 6 meses, noivaram. Porque a corte tem que ser logo também, né? Você vai ficar cozinhando frango ali, tá quando? Vai ficar arriscando, é dar margem pro azar, né? Fizeram a corte 6 meses, depois noivaram, foi legal que no noivado, né? Tá lá, o pastor orou pelos dois, pode abraçar a noiva. É assim, não pode beijar, né? Abraça a noiva. E depois de mais 6 meses, eles casaram. Aí, quando o pastor disse, pode beijar a noiva, meu querido, ali foi o primeiro beijo. Eu dei uma viradinha de lado, assim, caiu um cisco no meu olho aqui. Dá uma limpadinha no cisco aqui. Meu irmão, eu fiquei emocionado. Falei, gente, que coisa maravilhosa. O irmão não queria nem largar a irmã. Parecia um desentupidor, né? Meu irmão, larga! Espera aí, depois vocês vão embora. Daí tá liberado geral, né? Agora não dá. Daí o irmão deu um beijo, mas deixa eu dar mais um. E deu outro. 2. Mas eu entendo, é bom, 1 ano ali, né? A gente, que seca, hein? Há tempo para tudo. Então, aquilo que eu não fiz, eu pensei, oh Deus, dá graça dos meus filhos seguirem esse padrão, dos meus irmãos seguirem esse padrão. Porque isso aqui é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu passei 5 minutinhos hoje, você me perdoa. E o que eu quero propor para nós, como igreja, o que não é ideia minha, é justamente o que Daniel fez. Foi puro no meio da Babilônia. Ele não se contaminou com as finas iguarias do rei, não.
Ainda que o mundão tivesse tudo ali, trocaram até o nome dele, lembra? Não, não é Daniel, não, é Belsazar agora, acabou. Trocaram até a identidade dele, ofereceram o melhor que a Babilônia tinha, ele disse, não, não quero. É como eu falei para você, meu irmão, minha irmã, se você ouviu isso aqui hoje e é novidade para você, e você está aí louco da vida comigo, não fique bravo. Faça como Maria, guarde no coração, analise. Puxa, pastor, eu ainda não consigo comprar essa ideia, não dá, né? É inconcebível. Mas não descarte o que eu falei. Guarde no coração, ore, estude a respeito deste assunto, você vai ver. Isso aqui não é algo revolucionário, não é uma ideia minha. Os irmãos de Deus, tementes ao Senhor, e de fato fizeram isso. Eu amo os puritanos, que eles tinham até o clube da pureza, justamente prezando por isso, pela santidade. Eu e você podemos ter a certeza de que, se nós pensamos diferente da Escritura, o problema não está na Escritura. O problema está em nossa mente, que tem sido influenciada pela cultura moderna. Eu desafio você a olhar para o seu coração e orar de forma honesta, dizendo, oh Deus, se de fato errado estou, que eu possa fazer o que é certo daqui para frente. Porque, sem sombra de dúvidas, a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos?